Muito bem-vindo para mais um vídeo. Professora Nayá aqui com você, hoje falando a respeito de reforço de vacina para os animais. Como que funciona, qual é o objetivo. É um papo rápido, um papo curto, só para reforçar algumas questões que eu venho conversado com você nesses últimos dias aí, nas últimas lives que eu fiz aqui pelo canal. Então é bem rapidinho, não sai daí que logo depois da vinheta eu já volto para conversar com você. Bem rapidinho. Aí, vamos falar bem rapidamente agora sobre vacinas e reforços. O que é uma vacina? Uma vacina, na verdade, é um produto que está dentro de um frasquinho e nesse frasquinho tem o agente, o micro-organismo, geralmente o micro-organismo, que é o causador da doença. Mas por que esse micro-organismo não provoca a doença? Então, se eu vou aplicar esse micro-organismo num animal, né? Num cão, por exemplo, que vai ser vacinado. Porque esse micro-organismo, ele foi trabalhado em laboratório para que ele não provoque a doença. A gente chama isso de perda da virulência. Então, ele foi trabalhado no laboratório de uma maneira que ele tenha a perda da virulência, que ele perca a sua virulência, porém, ele não perde a capacidade de estimular o sistema imune a produzir uma resposta contra ele. Todas as respostas produzidas pelo sistema imune contra micro-organismos que são considerados micro-organismos mais graves, e não faz sentido a gente produzir vacina se não é um micro-organismo grave, né? Então, vacina sempre é para micro-organismo que causa uma doença grave. Todas essas respostas imunes contra essas doenças que são de alta gravidade são respostas imunes muito específicas. São respostas imunes que induzem a formação de anticorpos ou de linfócitos T específicos para combater aquele micro-organismo que está ali dentro do frasquinho da vacina. Acontece que alguns animais, eles ingerem o colostro da mãe logo depois do nascimento. Esse colostro é rico em anticorpos, então esses animais acabam tendo uma certa permanência dentro do corpo, e isso a gente chama de imunidade passiva. E pode ser que esses anticorpos passivos atrapalhem a resposta imune produzida pelo próprio animal a partir de um estímulo vacinal. Por quê? Porque se dentro da vacina tem um micro-organismo e o animal está já protegido com anticorpos da mãe, esses anticorpos da mãe vão combater aquele micro-organismo que está dentro do frasquinho da vacina. E aí esse filhote vai perder os anticorpos que ganhou da mãe e não vai responder com o seu próprio sistema imune produzindo uma resposta contra esses micro-organismos da vacina. Então, automaticamente, eu desprotegi o animalzinho e ao mesmo tempo a vacina não surtiu efeito. Por isso que existe a necessidade, quando a gente faz vacinação em filhotes, de sempre fazer uma segunda e muitas vezes uma terceira dose de uma vacina num curto espaço de tempo, porque é como se essa primeira dose fosse um neutralizante dos anticorpos maternos e a partir da segunda dose o sistema imune efetivamente começa ele próprio a produzir a sua própria imunidade, que gera memória, porque os anticorpos que foram ganhos da mãe não trazem memória imunológica. Tem uma reserva de anticorpo, acabou. Não tem memória, porque o anticorpo foi vindo de graça, ele veio de graça da mãe desse filhotinho. Automaticamente, quando então um filhote, quando um animal entra em contato com o micro-organismo da vacina, agora sim, o sistema imune dele vai capturar, vai processar, vai reconhecer e vai trabalhar para criar a sua própria resposta imune. Essa resposta imune a gente chama de resposta imune primária. É uma resposta imune que leva de 7 a 10 dias para ter uma razoável produção de anticorpos. Esses anticorpos não têm uma durabilidade tão elevada, não são anticorpos tão duradouros, mas são bons.
né? Eles funcionam também, só não funcionam tão bem quanto os anticorpos produzidos a partir do segundo contato. Só não duram tanto quanto os anticorpos produzidos a partir do segundo contato. Só não tem títulos tão elevados quanto os títulos produzidos a partir de um segundo contato. Demoram de 7 a 10 dias. No segundo contato, já existe produção de anticorpos com 2, 3 dias. Ou seja, numa resposta secundária, a partir do segundo contato com o mesmo micro-organismo, a resposta imune ela é muito melhor. Lembrando que aquela primeira vacina, eu estou dizendo para vocês que é como se ela não tivesse surtido efeito. Então, a segunda vacina fez o papel de primeira, a terceira fez o papel de segunda, produzindo a resposta imune secundária, que é uma resposta melhor em todos os sentidos. Então, esse filhote agora tem uma boa proteção, uma proteção superior à proteção que ele tinha quando só tinha tomado ainda a primeira dose. Tá, e a partir daí? De quanto em quanto tempo eu tenho que fazer o reforço vacinal? Porque esse é o tema da aula de hoje, né? De quanto em quanto tempo eu preciso fazer o reforço vacinal? De praxe, de costume, para pets, para pequenos animais, o recomendado é que esse reforço seja anual. É necessário que ele seja anual? Imunologicamente falando, não é necessário. Por que que não é necessário? Porque quando uma imunização foi bem feita lá no comecinho, quando esse filhote era filhotinho, recebeu as doses nos períodos que teria que ter recebido, é um filhote saudável, foi vacinado enquanto estava saudável, respondeu de forma adequada à vacina, né? Existem vários fatores que podem atrapalhar tudo isso, mas não é o mais comum. O mais comum é que se tudo seja feito, tudo foi feito dentro de padrões considerados normais, esperados para aquele procedimento, então tudo foi feito direitinho, a gente imagina que a maior parte dos animais vai responder de uma forma muito eficiente, muito boa e vai ficar protegido. Então, supondo que esse animal, lá na sua vida jovem, foi bem imunizado, recebeu todas as doses que tinha que receber, do jeito que tinha que receber, uma vez por ano, se o sistema imune dele for lembrado, ele vai produzir ainda mais respostas. Só que, se tudo foi feito direitinho, às vezes não é necessário que depois de um ano ele receba um reforço, porque existe grande possibilidade dele ainda ter anticorpos daquela imunização lá de quando ele era filhote. Porque lembra que como ele foi vacinado e o sistema imune dele protegeu, criou a resposta, esse sistema imune criou memória. E essa memória, ela é persistente por muitos anos. A memória imunológica, as células de memória, geralmente duram 8 anos, 10 anos, 12 anos. Então nunca mais eu preciso vacinar meu cão, porque um cão vive em média ali 12, 15 anos, ou só preciso dar mais uma dose? Não, também não é assim. Por quê? Porque os anticorpos que foram produzidos, eles vão se degradando e vão gradativamente sendo eliminados do corpo. A célula de memória persiste, mas o anticorpo vai acabando. Então, quando a gente faz reforços vacinais, eu garanto um estímulo das células de memória para elas produzirem mais anticorpos. E o que responde de imediato quando o micro-organismo entra pelo corpo são esses anticorpos. São os chamados anticorpos neutralizantes, porque eles vão capturar o micro-organismo, neutralizar o micro-organismo enquanto esse micro-organismo está circulando, procurando onde ele vai infectar, qual parte do corpo ele vai infectar. Esses anticorpos neutralizantes, então, eles vão garantir essa rápida proteção. Apesar do micro-organismo ter invadido o corpo, a gente pode dizer que não houve efetivamente ainda o processo de infecção, que é lá chegar no tecido, se instalar e começar a se proliferar. Enquanto esse micro-organismo estiver migrando sem literalmente estar instalado numa parte do corpo, ainda não está havendo processo infeccioso. E esses anticorpos neutralizantes, eles então vão evitar o processo de infecção. Agora, se não houver anticorpos neutralizantes, até que essas células de memória sejam estimuladas e produzam os anticorpos para neutralizarem, pode ser
que algum micro-organismo consiga correr e provocar o processo de infecção. Aí a manifestação clínica vai ser mais leve, com certeza vai ser mais leve, mas esse animal pode adoecer. Então é importante que os reforços sejam feitos para garantir altos títulos de anticorpos circulantes para evitar que a infecção se instale. De quanto em quanto tempo, então, eu tenho que vacinar? Essa resposta não existe, porque existem variações individuais, existem variações para quais anticorpos a gente está conversando, porque o anticorpo contra a sinomose dura um tempo diferente do anticorpo da parvovirose, do anticorpo da rinotraqueite felina, do anticorpo da raiva. Então, cada classe de anticorpo tem a sua própria durabilidade, isso é variável de uma espécie para outra, de um animal para outro, de uma idade para outra, de quantas vezes esse animal já foi imunizado, porque quanto mais vezes, mais tempo os anticorpos duram. Então, o filhote que recebeu o esquema certinho, quando era filhote, no primeiro ano ele foi vacinado, no segundo ano ele foi vacinado, no terceiro ano ele foi vacinado, é mais provável que ele tenha mais anticorpos quando ele tiver 10 anos do que aquele que só foi vacinado quando filhote com 1 ano de vida, por exemplo. Então, existem vários fatores que levam em consideração, que devem ser levados em consideração para pensar na durabilidade desses anticorpos. Porém, existem alguns testes sorológicos que podem ser realizados para detectar se o seu cãozinho está ou não protegido, se o seu cãozinho permanece com altos títulos de anticorpos. Cãozinho, gatinho, né? O seu bichinho aí de estimação. Se for possível fazer esses testes sorológicos antes de vacinar, é melhor, porque vacina demais também não é bom. Vacina demais aumenta a chance desse animal desenvolver hipersensibilidade, desenvolver doenças, tanto doenças que são tipo alergias, né, chamadas de hipersensibilidades, é o nome mais correto, quanto até existem relatos aí de doenças autoimunes. Então, evitar também excesso de vacina ou tomar vacina sem necessidade é pior. Tomar vacina sem necessidade é pior. Evitar excesso de vacina é melhor, tá? Então, se puder fazer a sorologia, ótimo. Mas, de certa maneira, como às vezes é difícil até padronizar a técnica, é difícil até ter um consenso entre pesquisadores de quanto seriam os anticorpos circulantes, o ideal, o mínimo de anticorpos circulantes para ter proteção, por conta ainda dessas divergências na área da medicina veterinária, o protocolo ainda continua sendo reforço anual. Tá? Então, o reforço anual é um protocolo que tem sido usado há muitos anos, é um protocolo relativamente bem seguro e continua sendo o mais usado na medicina veterinária. Mas eu acredito que com o avançar das pesquisas, o avançar de técnicas sorológicas, de detecção de títulos de anticorpos, o avançar de descobertas de qual é o mínimo necessário de cada tipo de anticorpo para esse animal ficar protegido, com o avançar de tudo isso, pode ser que esses protocolos sofram variações ao longo aí dos próximos anos, num futuro não tão longe assim, e talvez vá haver uma recomendação de só fazer reforço vacinal após fazer a titulação dos anticorpos desse paciente, desse bichinho de estimação que a gente tanto ama, né? Então, gostou desse vídeo? Se você gostou, não se esqueça de curtir. Lembrando que aqui no canal tem mais vídeos que falam sobre vacinação. Aproveita, assiste, vem aprender mais, vem conhecer mais, porque afinal de contas a medicina veterinária é muito mais ampla e surpreendente do que você imagina. Fica aqui que você vai aprender bastante. Muito obrigada pela sua presença e até o próximo vídeo.